Fala galera, beleza? Janmair aqui e hoje a gente vai falar sobre a ZV-E10 em comparação com algumas outras câmeras que vocês podem estar em dúvida agora em 2024, beleza? A câmera lançou há algumas semanas já, não consegui gravar antes, mas agora eu vou falar a minha opinião e fazer esse comparativo pra vocês, beleza? Então, vamos lá! Bom galera, e antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Coloquem aqui nos comentários se vocês são profissionais da área já ou estão iniciando agora, né, são iniciantes. Que eu sempre gosto de saber com quem eu tô falando aqui, né, se é como profissional ou amador, iniciante ali, intermediário. Não deixem de dar uma olhada também nas minhas cores, né, meus LUTs, meus presets de Lightroom, Adobe Camera Raw e Premiere. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada e vamos lá. Bom, a ZV-E10 II, ela foi lançada com alguns upgrades que eu achei bem interessante. Algumas coisas que eu fiquei em dúvida porque que foi retirado e tal, mas eu vou falar tudo pra vocês. Começando pelo sensor. A ZV-E10 clássica, digamos assim, ela veio com um sensor que estava sendo utilizado por muitos anos, né? Ele foi implementado na Sony A6300, que foi uma câmera que eu tive. Essa câmera foi lançada em 2016. O lançamento após lançamento de câmeras crop, né, a PSC da Sony, ela foi usando o mesmo sensor. E inclusive é o que tá na ZV-E10 clássica ali de 2021. Então eles passaram muitos anos com o mesmo sensor, que era um sensor 6K com downsample para 4K. Era um sensor já interessante, mas agora na ZV-E10 II a gente tem um sensor novo, que é o mesmo sensor da A6700, que é uma câmera que foi recentemente lançada, e da FX30, né, que é a queridinha aí dos filmmakers, que é a primeira câmera, né, a primeira da linha ali, a mais barata da linha de cinema da Sony. Então a gente tem já um sensor bem interessante numa câmera de entrada, que é a ZV-E10 II. E juntamente com esse sensor veio o processador de imagem, né, o processador da câmera, que é o mesmo que está na 6700, só que na 6700 e algumas outras câmeras vem dois processadores, um apenas para imagem e outro para inteligência artificial. E nessa câmera não tem esses dois processadores, tem apenas o processador de imagem. Então algumas coisinhas de inteligência artificial que tem nessas outras câmeras não vai ter nessa câmera. A construção dessa câmera mudou um pouquinho, né, em comparação com a ZV-10 clássica, porque ela é um pouquinho mais robusta, ela tem um grip maior, porque ela veio com uma bateria maior. Ela tá com o mesmo padrão de bateria que todas as outras que já tinham essa bateria maior, né? A ZV-10 clássica era a única câmera da linha que ainda tinha essa bateria pequena. E essa agora, na ZV-10 II, é uma bateria que basicamente tem o dobro de capacidade. Então é bem interessante, é uma adição muito boa e é interessante ver eles colocando isso numa câmera basicamente de entrada. Apesar do corpo ser um pouco mais robusto, né, ter essa pegada um pouco mais robusta, ele ainda não tem tantos botões customizáveis ali, né, o C1, C2, C3, que geralmente tem nessas outras câmeras. E também ela não veio com o dial frontal, que no caso da 7C, que é essa câmera que tá me filmando, foi um dos pontos mais fracos dessa câmera, né, que eu sempre reclamei, de não ter esse dial frontal, porque eu utilizo uma A7 III e uma A7C, então quando eu saio da 7 III e vou para a 7C, na 7 III eu tenho esse dial frontal, né, então eu tenho 3 dials para utilizar, né, abertura, velocidade e ISO, e quando eu vou para 7C eu fico mais travado ali na hora, tenho que reaprender ali na hora de utilizar a câmera, e eles colocaram isso na FX30, colocaram isso na 7C2 e colocaram também na A6700, mas aqui na ZV-E10 II a gente não tem, continua apenas 2 dials traseiros ali para você fazer a manipulação do ISO, abertura e velocidade. Não é o fim do mundo, né? Tanto que eu uso a 7C sem problema nenhum. Só é mais complicado se você já tem uma câmera que tem esse dial frontal, então você vai acabar se batendo um pouco. Uma mudança que a gente tem na ZV-10 II, né, em comparação com a sua anterior, é que agora o cartão ele entra na parte lateral igual a 7C e todas essas outras câmeras lançadas recentemente. Então ela tem apenas uma entrada de cartão ainda, mas ela já é lateral ali, próxima ali das entradas de fone e microfone, o que deixa muito mais prático, né? Você não precisa abrir a porta da bateria, tirar do tripé para trocar apenas um cartão, né? O que você precisava fazer na maioria dos casos quando você tinha a ZV-10 clássica, beleza? Essa câmera também não tem o viewfinder, diferentemente da 6700, seguindo o mesmo padrão da ZV-10 clássica ali, né, que também não tinha o viewfinder. Uma alteração que finalmente chegou, né, na linha mais de entrada da Sony é o menu novo, que foi implementado pela primeira vez lá em 2020 na 7S III, e também o touch, não apenas no foco como era anteriormente, né, na própria ZV-10 clássica, em outras câmeras como é o caso da A7 III e da 7C, eles finalmente colocaram o touch em todos os menus, inclusive fica bem similar à Canon, quando você tá mexendo ali, aparece um menu
instantâneo ali, que você pode alterar todas as configurações, isso é bem interessante, deixa a câmera muito mais fluida para você trabalhar, né? E o menu novo, né, é uma boa coisa, uma adição interessante, porque ele é muito mais simplificado. E uma outra coisa interessante é que ela tem todos os parâmetros ali quando você está filmando, quando você vira na vertical, ela acompanha girando junto, algo que não acontecia nas outras câmeras, né? Então, como hoje o conteúdo vertical é uma realidade, é interessante que todos os elementos virem juntos ali, né? Não que vá fazer uma grande diferença, mas é uma adição interessante. Uma coisa que eu não gostei nessa câmera é que a gente só tem ali um shutter eletrônico, não temos o shutter mecânico. E por que isso é ruim? O shutter eletrônico, além de te dar problema com alguns tipos de luzes, intermitência de luzes ali, né, algum flicker em luzes artificiais, também pode te causar alguns problemas utilizando flash, e o pior disso seria você utilizar essa câmera para fotografar coisas em movimento. Quando você tem o shutter mecânico, ela dá muito menos rolling shutter do que quando você tem o shutter eletrônico. Então, fotos que você vê com bastante distorção, geralmente são tiradas com o shutter eletrônico, e isso é bem ruim, o que me faz não indicar essa câmera para você que quer fazer fotos exclusivamente. Uma outra coisa que a gente não tem nessa câmera seria o IBIS, que é o estabilizador no sensor, que seria aquele estabilizador físico de 5 eixos. Pode parecer incrível em teoria, mas na prática eu não tenho um resultado tão efetivo, porque eu tenho a 7 III que tem esse estabilizador, tenho a 7C que tem esse estabilizador, mas o estabilizador digital, por exemplo, da ZV-10 clássica, eu considero melhor do que o estabilizador do sensor. Logicamente seria melhor se a ZV-10 II tivesse tanto no sensor quanto digitalmente, mas eu acredito que não faça tanta diferença assim. O digital, a estabilização digital já é bem interessante. Essa câmera ela tem uma coisa interessante que seria um modo cinemático, um modo cinematográfico ali, onde você pode colocar cores, já tem alguns presets ali, e inclusive colocar o teu próprio LUT para você trabalhar e ter o resultado já direto da câmera com uma cor já interessante para você poder entregar o material. Ah, eu tô fazendo aqui um trabalho para um cliente que é só filmei, já tiro do cartão, entrego pro cliente, já era. Você pode fazer dessa forma. Alguma coisa muito rápida que você tá num evento, não pode editar cor, você tem como usar tanto esses presets como o teu próprio LUT, certo? Você pode usar o LUT para você pré-visualizar e quando ele sai em log, por exemplo, ou já com o LUT aplicado e com o arquivo já com a sua cor. E chegando agora na parte que mais interessa, né, a parte de vídeo. Essa câmera, como eu já falei, ela tem o mesmo sensor da FX30, então ela vai ter basicamente os mesmos modos de vídeo, e isso é muito legal, né? Eles não cortaram nenhum tipo de compressão, por exemplo, 4K 24, 30, 60, só não tem o 120, que a gente tem na 6700 na FX30, mas você tem o 4K 60, que é o mais importante de todos, e você tem ali 1080 em 24, 30, 60 e 120. Na FX30 e na 6700 você vai ter, além do 4K 120, você vai ter o 1080 240. Mas o 4K 60, que é o mais interessante, qualquer modo ali de 4K, mas o 4K 60 é algo que era muito esperado. Eles disponibilizaram nessa câmera e também disponibilizaram esses arquivos em 10 bit 422 a 200 ou 240 megabytes por segundo, e também naquela compressão mínima que seria de 600 megas por segundo, algo que eu fiquei bem impressionado, que eu não imaginava que eles entregariam nessa câmera mais de entrada, né? Então na prática você tem a mesma qualidade de imagem que você teria numa FX30 e talvez numa 7 IV, mas eu já falo mais disso. E toda vez que a gente fala de 4K 60 já bate a preocupação, será que vai ter overheating, né, superaquecimento? Eu vi num teste ali a pessoa falando que 4K 60 aguentaria 1 hora, e em outros testes eu vi a câmera gravando até acabar a bateria sem dar overheating nenhum. Então isso é bem interessante, né, uma câmera que ela tem um corpo menos robusto que outras câmeras aí, e ainda aguentando sem superaquecer. Eu achei bem interessante. E aí a gente chega nos preços, né, peguei até uma colinha aqui. A gente tem essa câmera ZV-10 II por $998, $1.000 na prática, em comparação com a ZV-10 clássica, que era $700 na prática, então uma diferença de $300. Então hoje você vai comprar uma ZV-10 que já é uma câmera bem interessante, mesmo profissionalmente você já consegue usar, porque ela tem vários recursos, apesar dela ter apenas o 1080 e o 4K ela ter o 24 e 30, você ainda tem log, né? Você ainda pode filmar em log, esse log 3 e esse log 2, e você consegue entregar uma qualidade de imagem bem aceitável, mas pagando ali $300 a mais, você vai pegar uma câmera que já tem 4K 60, 10 bit 422, e é uma coisa que balança a pessoa, só que quem tá entrando não sabe o que é isso, em que estão entrando no mercado.
Então o 1080 ali, 60 FPS, e o 4K 24 já é o suficiente para uma pessoa que tá entrando no mercado agora, ou tá comprando uma câmera para hobby. E a 6700 ela tá $1.400, então $400 a mais do que essa ZV-10 II. E a FX30 ela tá variando, né, dependendo do momento ali, entre $1.600 a $1.800. E o que a gente tem ali de diferença, a gente tem a mesma qualidade de imagem entre todas essas câmeras. FX30, 6700 e ZV-10 II. É a mesma qualidade de imagem, mesmos modos de gravação, né? O 10-bit, 422, mesmos bit rates. Mas você tem algumas coisinhas a mais na 6700. Corpo um pouco mais robusto, dial frontal, mais botões customizáveis, tem o 4K 120, tem as funções de AI, tem o viewfinder, algumas coisinhas a mais, mas a qualidade de imagem é a mesma. Aí você vai para FX30. Além dela ter um corpo bem mais robusto, ela tem um cooler interno, certo? Então se você vai pro deserto aí, pro Nordeste, vai para algum lugar muito, muito quente, você tem certeza que ela não vai te deixar na mão. Ela também tem bastante botões, ela já tem furações ali, onde você pode parafusar outras coisas, né, outros apetrechos ali. Então ela é uma câmera bem mais profissional, mas a qualidade de imagem é a mesma. E subindo ali a gente tem a 7 IV, certo? E a 7C2. Até muita gente pode falar, ah não, essas câmeras são incomparáveis. Pode ser no quesito fotografia, por exemplo, mas se a gente pegar que a 7C2 e a 7 IV elas cropam no 4K 60 e a gente colocando lado a lado ZV-10 II, a 6700, FX30, a 7C2, Sony A7 IV, é bem difícil, né, no 4K 60 cropado, é bem difícil você notar diferenças. Eu acredito que até a qualidade de imagem das crop devam até ser melhores, porque elas têm um sensor 6K de 26 megapixels entregando os 4K 60. E no caso da A7C2 e da A7 IV, elas vão cropar e cair para 14 megas, certo? Então você tem uma imagem com menos resolução entregando um 4K. Teoricamente, as câmeras crop entregariam uma qualidade de imagem pouca coisa mais nítida. Mas essas câmeras elas gravam o full frame em 24 e 30. Aí realmente não tem comparação. Vai ser melhor a 7C2 e a 7 IV, mas geralmente quando você está filmando, né, que nem eu tô gravando aqui 4K 24, eu não gravaria 1080-60 porque eu tô parado, não vou usar nenhuma câmera lenta, mas quando a gente tá em evento, é o tempo inteiro gravando em 4K 60. Ah, vou gravar um fashion film, eu vou gravar em 1080-120, como é o que eu faço com as minhas câmeras, ou pelo menos em 60. Nunca vou gravar um evento em 24 e 30. Então você tendo uma 7C2 e uma 7 IV, 90% do tempo vai ser gravando em 60, ou seja, com crop. Aí fica bem difícil você escolher entre uma câmera e outra, a não ser por coisas específicas que não tenham a ver com qualidade de imagem. Até se você for pensar, comparar com a 7C2, né, e pensar mais nos atributos dela, as duas câmeras, elas só tem uma entrada de cartão. As duas câmeras têm a mesma bateria, vai ficando mais afunilado. Ah, não, mas a 7C tem o dial frontal, beleza. Ah, tem mais botões customizáveis, beleza. Ah, tem o viewfinder, ok. Mas ainda assim é difícil você, se você for considerar que você vai gravar em 4K 60 o tempo inteiro, talvez seja uma escolha interessante pegar a ZV-10 e pensando também exclusivamente em vídeo, né? Se você pegar a parte de fotografia da 7C2 é incrível, já é uma outra parada que dá uma vantagem absurda para ela. Mas pensando exclusivamente em vídeo, eu colocaria essas câmeras bem pau a pau, só que com $1.000 de diferença, né? Não tenho certeza se a 7C tá $2.000 ou 2.200. Então é de se pensar. Bom, eu acredito que a ZV-10 II vai dar uma balançada no mercado, apesar de a gente ter várias outras câmeras aí que já entregam 4K 60 em câmeras crop por valores próximos ali. A Sony ainda tem um mercado bem grande e eles têm muitas opções de lentes de muitas marcas diferentes, né? Você tem Viltrox, Tamron, Sigma, tudo tem pra Sony, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Agora a Make tá fazendo, Seven Artisans tá fazendo lente, todas com autofoco, então tá ficando cada vez melhor o ecossistema ali da Sony, e você poder pegar uma câmera relativamente barata ali, né, de $1.000, que vai chegar aqui no Brasil por um quê? Um 6,5 trazido de fora, é bem interessante até pra você, ah, não, mas eu já tenho uma 7C2, já tenho uma 7 IV, então usa essa câmera como uma câmera secundária. Quando você estiver ali gravando em 4K 60, vai ser muito difícil saber a diferença entre uma e outra, então eu acredito que vai balançar o mercado. É basicamente isso. Deixem aqui nos comentários
qual câmera vocês têm, se vocês pretendem migrar. Ah não, eu sou da Canon, tô interessado nessa câmera. Se eu consegui tirar as dúvidas aqui, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem no comentário. Dá uma passadinha lá na minha loja, pra dar uma olhada nos loots e presets. Se inscreva no canal, deixa o like, beleza? E é isso, então, falou!